E aí, vocês estão bem? Vou falar hoje sobre splitar captador. Tava vendo aí algumas dúvidas se postei uma guitarra, essa Gibson, e ela tem uma chavinha aqui, ó. Ao invés dela ser os 3 knobs, ao invés dela ter os 4, né? Ela tem 3 knobs e tem uma chavinha. Bom, se já tem o switch aqui, para que serve a chavinha, né? Então a chavinha ela splita. Eu tô com o captador humbucker, eu dei o tapa na chavinha aqui para cima, eu funciono. Eu não, né? O captador funciona só uma bobina. Então vou explicar na teoria como funciona e por que que nem é interessante fazer dependendo muito do captador, tá certo? Então depois vou mostrar também alguns tipos de switch que tem. E aí cada um vê o que quer, vê se é bacana, se cabe no projeto e desce o cacete. Beleza? Vamos lá, vou mostrar na teoria. Vamos lá então, vou desenhar aqui algumas coisas que eu acho importante saber antes de fazer a defasagem, para não fazer um trampo à toa, porque às vezes está só perdendo tempo. O que que acontece? Cada bobina tem uma resistência. E se essas bobinas são simétricas, é quando a gente tem, por exemplo, um captador com saída de 12. A resistência dele é 12. Quando eu splitar ele, cada bobina vai ter 6. Vai ter uma resistência de 6. Claro que essa aqui vai ficar cancelada. Portanto, essa aqui que funciona, normalmente aqui tem os parafusinhos, né? Ela vai ter uma resistência de 6. Isso já é um número legal para um single. Vai funcionar legal, você vai ter um equilíbrio bacana, porque a resistência dele é alta. E quando você splita, se ele tiver a bobina simétrica, porque aqui poderíamos ter aqui 6 e lá 3, então não seria simétrico. Mas vamos explicar da forma simétrica que é mais fácil. E quase todos são, viu? Vai ser difícil achar um assimétrico. A gente tem aqui uma resistência para humbucker quase sempre de 500. De 500K. Que K bonitão. Isso já proporciona um agudo bacana num equilíbrio para humbucker. Mas se tratando de single, ele vai já ter um agudo alto. E o que que acontece? Se essa resistência for menor, se a gente tiver aqui uma resistência com 8, quando a gente splitar, nós vamos ter 4 em cada um. E isso vai ter ruído, nós vamos ganhar aqui ruído, nós vamos ganhar agudo e nós vamos perder força. Nós vamos perder potência dele. Então vai ficar um captador fraco e ele vai ficar mais fraco que um single, porque é difícil o single que tem 4 de resistência. Então, às vezes, depende do que se quer, claro, um captador com 8 de resistência nem compensa splitar, certo? Então, não estou dizendo que é incompatível. Tendo 4 fios ali, você faz o que você quiser. Mas, às vezes não compensa. Então é bom saber disso, porque eu splitei, ficou agudo pra caramba, não gostei do meu timbre, e por aí vai, porque a resistência do negócio não ajuda, né? Mas vamos lá. Eu vou colocar o terra dos captadores, todos como preto aqui, e agora eu vou explicar na teoria como é que funciona o splitar dele. Vou colocar o fase desse aqui como vermelho. Normalmente um fio é branco, né, do terra, mas eu vou colocar como... Vou colocar esse aqui como amarelinho mesmo, tá bom. Bom, os coloridos são fase, os pretos são terra. Do lado de cá, vou fazer aqui, ó. Terra, fase, certo? E vou pegar um branco aqui pra gente saber a diretriz. Não sei se é branco. Tá bom. Vamos fazer aqui também as bolinhas do split. O split significa o quê? Uma bosta, hein? Ou é chavinha, ou faz direto no switch. Vou fazer aqui. Normalmente tem 3, assim, ó. E o switch fica ou normalmente fechado aqui ou normalmente fechado aqui. Então, quando você puxa ele funciona para cima. Quando você aperta, ele funciona para baixo. Mas só assim já dá para saber. Olha pra gente pelo branquinho aqui. E é o seguinte, quando a gente tem uma chavinha de split, a gente já liga a fase do captador que tem
o parafusinho, que normalmente é o que fica on, já liga ele direto na fase. E aqui no terra, a gente já liga o terra desse outro cabo, certo? Então vamos lá. Essa fase a gente liga aqui, e esse aqui já está no terra. E essa fase a gente liga aqui. O que acontece quando a gente vai usar um captador, que a gente não vai splitar? A gente já faz o jump aqui, ó, amarra um com o outro. Por exemplo, os captadores aqui normalmente é branco, então você já junta o branco com o verde, ou sei lá que seja a cor do terra aí. A gente já junta aqui. Mas a gente tem um split. O que o split faz? Se eu aperto, o botão normalmente fica apertado. Eu vou mostrar alguns tipos de switch para push-pull, os mais comuns. E aí dá para entender legal. Mas normalmente ele fica, normalmente é fechado, vamos dizer assim. Então ele fica aqui, ó. Ele já fica jampeado. Eu saio do terra, eu entro direto na fase e eu tenho esse ligado em série, certo? Dá para ligar em paralelo? Dá. Ibanez faz essas cagadas, mas não fica bom não. Então, fechado, o botão apertado fica assim. E quando eu puxo o botão, ele liga ele direto no terra. O terra, ele já manda direto pro terra, cancelando essa bobina. Então, essa bobina não funcionando, a gente elimina ela aqui. Funciona só a de baixo. E eu tenho um single. O single fica com a metade do funcionamento. Isso aqui era para ser um 2. A metade do funcionamento, logo a explicação do porquê do simétrico, certo? Então, o push-pull faz o quê? Ele liga o terra direto no terra, certo? Então, o funcionamento básico dele é esse. Quando eu não quero, jampeio direto terra no fase. Quando eu tenho push-pull, essa chavinha vai ficar normalmente fechada aqui. Quando eu puxo o botão, ele joga o terra para o terra. Então o captador é como se fosse uma pilha. Eu tenho aqui uma pilha de quando um controle remoto, por exemplo, tem uma pilha de 1.5 e uma pilha de 1.5. Quando eu junto o negativo com o positivo dela, ela começa a ter 3 volts, certo? É a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Então é como se eu estivesse usando uma pilha. Eu junto o positivo de um com o negativo do outro e eu somo. É por isso que cancela o ruído, é por isso que dá mais força. Na verdade a gente está usando dobrado aqui, né? E é por isso que às vezes pega drive demais também, para quem gosta ali de um single, né? Então o switch funciona simples assim. Seja qual for, seja numa chave de 3 vias, seja direto no push-pull, no botão de tom ali, normalmente aperta e puxa, seja uma chave daquelas de clique que eu tenho aqui. Então eu vou mostrar os tipos que eu tenho, que são os mais comuns, e aí fica já sabido que o push-pull é só esse esqueminha aqui. Você fazer uma chave que você ou liga o terra no terra ou liga o terra direto no captador. Beleza? Valeu! É isso aí, vamos lá. Eu tirei algumas guitarras aqui pra gente ver e vou explicar o funcionamento de cada uma para vocês entenderem como pode funcionar esse push-pull e optar por qual que seja mais viável para vocês. Então eu vou estar virando aqui a câmera para elas. Bom, isso aqui é uma extrato, a mais comum, chave de 5 vias, e aí alternando entre a captação. Nela eu não consigo fazer um push-pull, até mesmo porque ela é single, né? Eu peguei ela só para demonstrar aqui, mas tem uma outra aqui, que eu vou mostrar porque que eu utilizei switch de chavinha. Mas ela tem uma chave com 5 vias, mas temos 3 captadores. E essa aqui também tem uma chave de 5 vias, certo? Vou mostrar a cabeça delas ali, que tem duas Music Maker aqui, que eu acho bem bacana o que o Ivan fez. Além de limpinha, ela tem 2 captadores, mas ela tem uma chave com 5 vias, ó. Por quê? Quando eu estou usando o primeiro captador, eu funciono com as duas bobinas. Vou usar as duas aqui, essa aqui dá para demonstrar. Então a gente tem 2 bobinas. Quando eu jogar ele para cima, o contrário da extrato, que quando eu jogo aqui na segunda opção funciona esses dois, quando eu jogar ele aqui na segunda via, ele vai funcionar só esse barramento.
Então ele funciona só aqui onde a gente está com os parafusinhos. Quando eu jogar na terceira, funciona os dois cheio. Quando eu jogar aqui na penúltima, vai funcionar só o de cima, como se fosse aqui, ó, só esse de cima. E se eu der um tapa para cima, vai funcionar só ele. É prático? Sim, é prático, mas se você tentar usar ele aqui no meio, que é uma coisa que ninguém usa, mas seria uma opção, e quisesse os dois single, não vai funcionar, porque nessa opção aqui vai funcionar os dois como humbucker mesmo, certo? Então, fazendo no chaveamento, usando dois captadores, claro, fazendo direto no switch, é mais prático, eu não preciso puxar nada, porém eu não tenho a opção de usar os dois como single, certo? Vou colocar aqui e usar os dois como single, entendeu? Bom, já vamos explicar primeiro essa aqui com chavinha. Ela, como ela também tem 5 vias, é um extrato comum. E eu coloquei um switch aqui. Então ela, ao contrário daquela Music Maker, quando eu bater essa chavinha aqui para baixo, para cima na verdade, ele vai funcionar só um... Puxa ela aqui. Ele vai funcionar só uma bobina. E quando eu bater ele para baixo, funciona as duas. O que acontece? Quando eu em qualquer que seja a posição, essa chave aqui ela tem 6 vias, então se eu deixar ele para cima eu consigo fazer funcionar só os captadores, só as pontinhas. Vou usar os dois como single, certo? E não como humbucker, ou como humbucker. Então eu consigo splitar os dois ao mesmo tempo. O contrário de uma chave dessa feita direto na chave, certo? Esse é o sistema que eu mais gosto, porque eu acho ele mais fácil de comunicação visual. Você está tocando, você não tem tempo de ficar pensando se tá ou não tá. E mais prático para ligar e desligar, né? Estamos tocando, só bato o dedo lá e ele já funciona. Essa Gibson utiliza do mesmo circuito. Ela tem uma chavinha. Então mesmo na chave de 3 vias, se eu quiser ela quando tá para cima, vai funcionar os dois como single. Bati para baixo, funciona os dois como humbucker. Então, e essa opção aqui, ela já veio assim, essa Gibson é assim de fábrica, não foi mexida, né? A Fender já foi cutucada, ela não vem com essa captação, vem com uma captação ativa, esse modelo. É um modelo Ultra, então ela já vem com uma captação que eu não sou muito a favor, não gosto muito. Prefiro essa aqui, troquei e fiz esse furinho aqui, certo? Mostrando na Gibson porque ela utiliza da mesma forma, só que ela tem dois captadores, né? Então eu consigo deixar o switch no meio, ou splitar, ou usar a captação inteira. E aqui os mais comuns. Hoje essa Electra está com EMG e esse meu push-pull obviamente não está funcionando. Mas eu puxo esse botão para cima e ele vai desligar uma via da bobina. Então vou colocar aqui do lado, ó. Certo? Eu abaixei e ele vai ligar o humbucker. Liguei aqui, ele liga direto na fase. Abaixei, ele vai funcionar como humbucker. É prático, talvez o mais fácil de se fazer. Porém, eu não acho que a comunicação dele é muito boa. Se você não tiver com o knob bem encaixado, quando você puxar aqui, o knob sai na mão e não desliga, não defasa. É bacana para quem tem... Eu não sei, esse knob aqui é de excelente qualidade, mas se fosse aquele de chavinha, o que aperta aqui, né, com chave Allen, talvez fosse melhor ainda. Mas esse aqui é o mais comum. Normalmente colocado no botão de tom, porque a gente usa menos, né, o botão de tone. A gente usa menos esse botão, então dá para colocar lá no volume também. Daria para colocar uma... Nesse caso não dá para colocar daria para colocar um switch tipo esse aqui, né, da Gibson. Que é uma chavinha, na verdade. Mas nele eu não consigo colocar uma chave de 5 vias, porque ela usa esse switch como o da Les Paul. Então, esse é o modelo do push-pull mais comum. E nessa Music Maker tem no botão também, só que ele é por clique. Eu aperto ele, dá pra ver que ele subiu. Eu aperto ele volta a ser humbucker. Então, apertei. Ele splitou. Apertei novamente, ele voltou. E aí eu consigo usar essa minha chave aqui. Tem 5 vias, porém eu tenho 3 captadores. Então não conseguiria splitar direto na chave, porque eu tenho a combinação do meio aqui, né?
Então o que fica prático nela também é que eu consigo splitar os dois captadores ao mesmo tempo. Isso muda no caso dessa aqui, que quando eu coloco aqui no meio? Bom, eu acho que não usa. Não tem uso para mim. Mas vai ver, alguém quer usar. Então é isso aí. Esses são os modelos mais comuns que tem para split.